Após negociações frustradas entre Flamengo e Rafinha, o atleta dá uma entrevista pela primeira vez. Tudo isso você acompanha a partir de agora no canal Flamenguista, né? Que é um canal para todos os flamenguistas. Mas antes de tudo, inscreva-se no canal se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para o YouTube te notificar sempre que tiver algo novo. Deixa seu like, o like ajuda demais o crescimento do canal. Compartilhe o link do vídeo para seus amigos e familiares flamenguistas, para que eles possam ficar sabendo, né, de tudo que está rolando no clube mais querido do Brasil. Também, se você quiser patrocinar o nosso canal, é muito simples e barato. Para mais informações, me procure no Instagram, no direct. O perfil é @carloseduardo91810. E também, você que está vendo o vídeo, me siga lá. Vou repetir, o perfil é @carloseduardo91810. Lá a gente faz enquetes, além de sorteios de produtos oficiais e originais do Flamengo. Vamos então, né, tá iniciando, né, o que a gente vai estar falando hoje, né, mas eu vou começar lá desde o início. O Rafinha, o ano passado, né, no meio da temporada, deixou o Flamengo rumo ao Olympiacos para ganhar 3 vezes mais do que ele recebia no Flamengo, né? Foi uma opção financeira. Não deu certo, né? Após pouco tempo lá, ele retornou ao Brasil, rescindiu com o Olympiacos da Grécia, retornou ao Brasil e iniciou negociações com o Flamengo. E após, né, várias reuniões, né, ao menos umas 30 reuniões, né, uma novela mesmo, que parecia ter um final feliz, na noite da última sexta-feira, né, o Flamengo acabou terminando as negociações com o jogador, que tinha um interesse enorme de retornar ao Flamengo, né, e isso, né, revoltou muitos torcedores do Flamengo, né, fazendo campanhas na internet, né, e ontem, né, domingo, no programa Show do Esporte da Bandeirantes, o Rafinha, né, ligou pro Edilson, né, no ar, e deu uma pequena entrevista, né, falando que ele só não acertou com o Flamengo, não foi por valores, né, porque era isso que o Flamengo vinha falando, né, nos últimos dias, que era porque o Rafinha queria ganhar luvas mais alto do que o clube podia pagar, e aí não deu certo a negociação, né, justamente por motivos financeiros. E o Rafinha, nessa entrevista, né, a Bandeirantes, né, falou que não era isso o problema, e ele disse, né, que se pronunciaria, né, na segunda-feira oficialmente. Realmente aconteceu. Ele se pronunciou no programa Seleção Sport TV, né, do Sport TV do Grupo Globo, ao repórter, eu esqueci o nome dele agora, mas é um repórter muito reconhecido, né, no meio da Globo, e ele deu essa entrevista oficial, né, ao vivo, e eu acompanhei. Vou estar trazendo para vocês alguns trechos aqui que são bem fortes. Eu peguei, né, no GE e vou estar trazendo para vocês. Rafinha diz que aceitaria a proposta do Flamengo e lamenta, entre aspas, fui vítima de uma guerra política. Em entrevista ao Seleção Sport TV, o lateral afirma que receberia valor muito menor do que de sua primeira passagem. O lateral Rafinha concedeu entrevista ao Seleção Sport TV nesta segunda-feira para explicar seu lado na negociação frustrada com o Flamengo. O clube desistiu da contratação do jogador na última sexta-feira, alegando respeito ao orçamento para o jogador, porém a decisão se deu por conta de uma guerra política na diretoria. Abre aspas. O treinador me queria, o departamento de futebol todo me queria, os torcedores me queriam, a parte financeira já deixei claro que não era o problema. Vou repetir, flexibilizei o máximo que poderia para receber meu salário em 2022. Claro que eu fui vítima de uma guerra política, não tenho culpa disso. Podem estar zangados com o Olympiacos,
respeito, tenho muito carinho. Não foi isso que alegaram. Falaram que era parte financeira. Eles têm essa guerra. Eu não sabia também. Eu paguei o pato. Fiquei 35 dias esperando tomarem decisão e não deu certo. Pula para o outro lado e tinha as pessoas que eu soube que não queriam minha contratação. Fecha aspas, explicou o lateral direito. Abre aspas. É uma coisa que não é normal. Eu sei da situação, sei o que o clube está passando. Por isso fiz isso, né? Que é abrir mão da negociação. Quer dizer, abriu negociação. Queria voltar para o Flamengo, jogar. Deixei a flexibilização para fazerem a proposta para mim, que coubesse no orçamento do clube. Foi o que fiz. Eu queria explicar que, da minha parte, eu fiz o que poderia fazer. Fecha aspas, acrescentou. Rafinha procurou não falar sobre valores, mas garantiu que o fato de não ter fechado com o Flamengo nada tem a ver com dinheiro. Abre aspas. Não seria de jeito nenhum o valor que ganhei na primeira passagem. Não tem comparação. Afinal, abri mão disso também, porque sei da situação, sei como é. O valor seria muito menor do que ganhei na primeira passagem. Todo mundo falando de dinheiro e luvas. O torcedor não sabe a realidade. Eu iria receber bem menos. Eu nem sabia quanto ia receber porque estava esperando o Flamengo fazer uma proposta. O Flamengo sabe meu valor, o jogador que sou, o que represento. Esperei o Flamengo fazer proposta e claramente eu ia aceitar. Fecha aspas, disse. Abre aspas. Independentemente do valor, eu ia aceitar. Eu quero jogar. Fecha aspas, completou. Rafinha aproveitou a oportunidade para explicar os motivos que o fizeram sair do Flamengo no ano passado. Abre aspas. Eu recebi proposta para ganhar 3 vezes do que ganhava no Flamengo. Tem que ser realista, era uma oportunidade única. Com 34 anos, tenho mais 4 anos de carreira. Pensei na minha família, qualquer jogador na minha posição iria fazer isso também. Sabia do meu prestígio, mas foi uma situação que não podia deixar passar. Eu tinha cláusula no contrato porque, depois de 15 anos na Alemanha, quem sabia que ia dar tão certo no Flamengo? Caso não desse certo, eu poderia regressar à Europa. Nessa primeira passagem no Flamengo, o departamento de futebol sabe que se eu tivesse olhado para esse lado, eu não tinha vindo para o Flamengo. Eu abri mão de muita coisa quando vim. Ninguém me questionou em 2019. Fecha aspas, explicou ele e prosseguiu. Abre aspas. O valor financeiro nunca foi o principal fator e o departamento de futebol do Flamengo sabe muito bem disso. Faz 30 dias que só estou tomando pancada e isso não é verdade, não combina comigo, fecha aspas. Veja outros trechos da entrevista de Rafinha. E agora? Abre aspas. Eu sou profissional, todo mundo sabe o carinho que tenho pelo Flamengo. Me tratam como ídolo. Eu triunfei aqui, fui campeão aqui. Esse casamento deu certo, ninguém vai apagar essa história. Tenho mais alguns anos no futebol, estou muito bem fisicamente, tenho muito para dar ainda. A partir de hoje virei a chave e vou seguir minha vida profissional. Estou me preparando, meus representantes estão liberados para procurar outra coisa melhor para mim. Não sou nenhum menino mais, quero ir para um clube que tenha projeção de ser campeão. Quero buscar mais títulos e voltar a jogar, que é o que eu mais quero. Aí fizeram a pergunta para ele. Volta para o futebol brasileiro? A resposta dele. Não digo que meu desejo é ficar no Brasil, não. Não negociei com ninguém. Faz 35 dias que eu e meus representantes estavam esperando o Flamengo. Recebi proposta de clubes brasileiros e da MLS. É normal, mas não queria negociar porque estava esperando o Flamengo decidir. Aí fizeram uma pergunta para ele. Fica alguma mágoa? Ele respondeu assim. Não tenho mágoa de ninguém, meu trabalho é dentro do campo. Essas pessoas tinham que ficar ligados às atribuições deles, às finanças do clube, à comunicação do clube. Eu não tenho que pagar essa conta. Fui usado nessa guerra e acabou não concretizando a minha contratação. Fiquei um pouco chateado porque se tivesse sido intransigente,
mas uma parte do Flamengo está me bloqueando. Estou sendo vetado por pessoas da parte financeira da comunicação. Se eu fosse vetado pelos torcedores, pelo Leandro, pelo Zico, pelo treinador, eu iria aceitar. Essas pessoas sim eu iria respeitar. Agora, por essas pessoas me usaram nessa situação para vencer uma guerra deles no clube. Abre aspas. Aí o André Rizek foi, né, e viu que ele estava meio emocionado e perguntou ele. Aí ele foi e falou assim: eu sou emotivo, estou falando do Flamengo do coração mesmo. Todo mundo sabe o sentimento que eu tenho pelo Flamengo e isso nunca vai acabar. Agora é seguir a vida. Perguntaram a ele sobre liderança e discussão sobre premiação no Mundial se atrapalharam. Ele respondeu assim: esse é um fator que, no meu pensamento, é um dos principais. Todo mundo sabe sabe o que eu fazia no clube. Essas coisas chegam nas pessoas. No Mundial teve esse problema, mas de forma alguma a gente quer atrapalhar. Minha família é muito simples, eu queria ajudar. Logo naquele momento apareceram problemas. A gente queria resolver. Eu sei que chegou até essas pessoas. A gente tem que pensar no Flamengo, porque é bom para o Flamengo. Sei que essas coisas pesam nessa hora, porque minha liderança é muito forte. Eles sabem que voltando para o Flamengo, o departamento de futebol ia ficar muito forte. Essa é a verdade. Quem perdeu não sou eu, é o Flamengo, porque a gente está ali para ajudar. Esse momento também tem um pouquinho de mágoa de trás, por eu ter saído, ter comprado situações que não eram minhas. Ficou um arranhãozinho ali, assim. Sobre a relação dele com o departamento de futebol, fizeram essa pergunta para ele. Foi a última, aliás. Ele respondeu assim: tenho que agradecer muito ao Braz e ao Spindle e a todo o departamento de futebol desde o início demonstraram toda a vontade de brigar e de costurar minha volta. Fizeram de tudo que poderia ser feito. Nós conversamos com eles. O Lincoln sentou com eles umas 30 vezes. Eles brigaram por mim. Recebi a mensagem de que você não está sendo contratado agora por poucas situações. Financeiramente não é o problema. A gente tem que respeitar. O Flamengo tem a Gávea, o departamento de futebol, o departamento financeiro, e foi decidido desta forma. Então aí são os trechos mais importantes da entrevista do Rafinha, né, afirmando justamente que não foi problema financeiro. Eu fiz uma enquete, né, que é como já é de costume, no meu Instagram, com a seguinte pergunta: flamenguista, o Flamengo errou em não contratar Rafinha? 100%, presta atenção, 100% das pessoas respondeu que sim, que o Flamengo errou. E aí eu marquei, né, inclusive o Rodolfo Landim, o Marcos Braz, o próprio Flamengo e o Rafinha também, para que eles possam estar vendo, né, que, né, o fim dessa história deveria ser o Rafinha voltando ao Flamengo. Na minha opinião, né, o Flamengo não precisaria de um lateral direito agora. Para mim, João Lucas, Mateuzinho e Isla. Mas pela história que o Rafinha tem no Flamengo, pela forma que ele queria voltar, o Flamengo teria que ter feito um esforço para ter contratado, né? Aliás, se ele chegasse, ele tomaria a posição de titular do Isla com certeza. Deixem aí nos comentários, né, o que vocês acham, né, do Flamengo não ter contratado o Rafinha, e dê like, né, para esse vídeo chegar, né, nos dirigentes rubro-negros. Bom, galera, por hoje foi isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.